Pseudocoma, também conhecida como síndrome do encarceramento, é uma condição horrível onde uma pessoa fica em um estado de quase morte. Ela ainda continua consciente, capaz de ouvir coisas, sentir cheiros, mexer e piscar os seus olhos, mas ela não é mais capaz de falar, andar ou fazer qualquer tipo de barulho, praticamente presa no seu próprio corpo. Imagine se você estivesse preso no seu próprio corpo, incapaz de se comunicar, ainda vivo, mas distante do mundo real. E imagine se nesse tipo de situação existisse uma criatura que você nunca consegue parar de enxergar, que está todos os dias, sempre com você. Um aviso importante, eu gostaria de avisar antes da gente começar aqui a falar sobre a série The Boiled One, que esse vídeo vai ser sobre uma série específica de terror da internet que trata de temas pesados, agressivos e talvez até ofensivos para algumas pessoas. Falo mais especificamente que a série tem temas religiosos, ofensivos para algumas pessoas cristãs, então estejam avisados, ok, jovens? Tendo dito isso, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias, jovens. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um novo analog horror que tem feito bastante sucesso na internet por aí, né? Acredito que vocês saibam que vários youtubers já fizeram um vídeo sobre uma série chamada de The Boiled One. Eu acredito que todos vocês já saibam mais ou menos sobre o que é a série de fato, mas claro que hoje eu não vim aqui apenas contar a história da série, como eu tenho várias teorias para poder compartilhar com vocês a respeito do que eu acredito, jovens, e é provavelmente uma das melhores séries de terror que eu já vi nos últimos anos. Não esquece de pegar alguma coisa para comer e para beber, presta bastante atenção, senta aí e vem comigo. Para aqueles que não assistiram vídeos de outros youtubers e não sabem ainda muito bem sobre o que é a série, jovens, The Boiled One é um vídeo que foi postado por um canal chamado de Dr. Nowhere. O vídeo tem 10 minutos de duração, o início da série em si é uma daquelas famosas mensagens de analog horror. Essa, em específico, é uma mensagem do governo para as pessoas que estiverem assistindo televisão. É uma espécie de mensagem de segurança para ensinar as pessoas a se manterem seguras enquanto elas estão assistindo TV, porque parece que no universo dessa série aqui, assistir TV é alguma coisa um pouco arriscada. A mensagem começa dizendo para que enquanto você estiver assistindo TV, tenha certeza de ter ao seu lado tampões de ouvido, um lápis, um pedaço de papel e uma bíblia cristã aberta especificamente no Salmos 91, versículo 10. Para quem não sabe o que está escrito nesse versículo, inclusive, é a famosa frase: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A mensagem, de forma geral, durante todo esse comercial fala sobre televisões, e é um aviso para a população que caso você esteja assistindo televisão e você ver algo que soe um pouco estranho, algum som falando em uma língua meio bizarra, que você não conhece, mas você tá entendendo o que essa língua tá falando, você rapidamente deveria parar de assistir televisão, colocar os seus tampões de ouvido, pegar o seu papel com lápis e seguir essas instruções. Primeiramente, você deveria anotar esse exato texto que tá aparecendo aí na tela, dentro do papel, com o seu lápis. Eu consigo ver esse papel, eu consigo ver a minha mão. Eu não consigo ouvir os gritos de milhares. Eu não consigo ouvir a festa. Eu sou um ser humano que se move e respira na terra. Existe uma versão do texto que aparece por meio segundo no anúncio, que seria meio que uma versão oposta, falando tipo que eu não consigo ver o papel, que eu não consigo ver minha mão, que eu consigo ouvir os gritos de milhares e por aí vai. Porém, isso não é importante, pelo menos por enquanto. As próximas recomendações seriam justamente que você falasse os Salmos 91:10 em voz alta. E caso você continuasse tendo pensamentos impuros ou algum tipo de coisa anormal na sua cabeça, você deveria rezar a Deus também. Algum tempo depois, se isso continuasse, a recomendação do governo seria que você ligasse para as autoridades locais, porque eles iam te levar para um hospital para te administrarem um amnésico, um remédio que ia te causar amnésia e ia te fazer esquecer todo esse evento. Tá legal o link, mas o que exatamente é essa mensagem de televisão? Por que exatamente dentro desse universo aqui nós deveríamos ter medo de assistir TV, porque pode aparecer uns barulhos aleatórios que podem fazer mal para as pessoas? Bom, isso nós vamos descobrir logo em seguida, porque é aqui onde a série de fato começa, jovens. A partir do momento que a série começa, ela passa a nos narrar um acontecimento específico que foi chamado pela série de Árvore dos Céus. Esse acontecimento rolou no dia 13 de agosto de 2003. E eles explicam toda uma linha do tempo, onde em 1990, na Pensilvânia, né, que é uma área mais rural dos Estados Unidos, rolou um programa de televisão educacional para as crianças. Esse programa educacional para as crianças falava sobre a natureza e tudo mais. Toda semana vinha uma figura famosa e eles ficavam apresentando, falando sobre as belezas da natureza, os perigos da natureza, como que você sobrevivia a certas coisas e tudo
tudo mais. Programa infantil, jovens. O programa infelizmente teria sido encerrado quando o apresentador faleceu no ano de 2001. Porém, esse evento específico conhecido como Árvore dos Céus é que no dia 13 de agosto de 2003, 3 anos depois que a série teria sido encerrada, o 13º episódio da série começou a ser transmitido nas televisões da Pensilvânia simplesmente do nada, sem que canais de TV ou pessoas soubessem o que estava acontecendo. Logo, obviamente, foi cogitado a ideia de que rolou um ataque hacker e tudo mais, né? Coisa que já rolou várias vezes nos Estados Unidos, tipo canais de televisão ou algum programa ser hackeado e começar a passar uma outra coisa no lugar. A questão é que nesse caso, um episódio do programa começou a aparecer e ficou um tempo passando na televisão, e em um certo momento onde muitas pessoas estavam assistindo, naquele momento, algo diferente aconteceu. Pois é, bem perturbador, né? Essa coisa que acabou de aparecer na tela foi catalogada como FAN 228, praticamente uma anomalia, uma espécie de criatura com o rosto totalmente derretido que apareceu de repente no meio do episódio que nem deveria estar sendo transmitido. Essa criatura apareceu do nada e começou a conversar em uma linguagem simplesmente inaudível, com uma voz distorcida, com as pessoas que estavam assistindo a televisão. Os casos foram simplesmente inexplicáveis até mesmo para o governo, visto que muitas pessoas colheram relatos de que tinha gente assistindo o programa falando e afirmando que a criatura estava falando e elas conseguiam entender em inglês perfeito. Porém, muitas pessoas conseguiram entender cada palavra, mesmo que não soubessem a língua inglês em si. Quase como se esse bicho estivesse falando em uma língua universal que ninguém entendia. A transmissão desse dia teria sido relatada para 530 pessoas da região sul da Pensilvânia. Essas pessoas foram examinadas, passaram em consulta e praticamente todas elas desenvolveram algum tipo de sintomas sem sentido que não poderiam ser explicados pela lógica científica. Por exemplo, muitas pessoas, dias depois de terem assistido essa transmissão, não conseguiam tirar o rosto da criatura de suas visões, afirmando que elas estavam constantemente vendo a cara da criatura nos cantos ou em algum lugar próximo, como se o bicho sempre estivesse lá, vigiando de alguma forma. Quase como uma paralisia do sono, sabem? Algumas outras pessoas relatavam ouvir a voz da criatura falando, mesmo dias depois que a transmissão tivesse passado, e muitas vítimas, depois que isso aconteceu, toda noite quando elas iriam dormir, elas ouviam o som de trombetas tocando bem de longe. Inclusive, uma vítima que passou um depoimento bem bizarro e interessante foi uma que disse que sentia que essa criatura estava morando no seu cérebro, se alimentando da sua espinha ou da sua coluna conforme o tempo passava. Um dia depois, nós temos o evento de 14 de agosto de 2003. E aqui, jovens, a gente pode fazer uma pausa para poder falar sobre uma coisa interessante. A data do 14 de agosto de 2003 é genuinamente uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, na Pensilvânia e em partes dos Estados Unidos na vida real. Para vocês que não sabem, tá aparecendo aí na tela esse seguinte texto: o apagão estadunidense e canadense de 2003 foi uma queda de energia generalizada que ocorreu em partes do Nordeste e meio oeste dos Estados Unidos e em Ontário, no Canadá, na quinta-feira, 14 de agosto de 2003, pouco antes das 4 da tarde. A questão é que em alguns lugares dos Estados Unidos esse apagão chegou a durar praticamente 90 horas. E a razão específica dele até hoje em dia é meio desconhecida. Algumas pessoas dizem que foram falhas humanas, conjuntadas com o próprio clima, acidentes com equipamento e por aí vai, mas a série de The Boiled One dá uma outra explicação pra gente. A questão, jovens, é que depois do incidente do dia 13 de agosto de 2003, o pessoal da televisão ficou bastante ligado pra caso alguma coisa nova tivesse acontecido. E um dia depois, né, no dia 14, o pessoal da televisão acabou detectando novamente o sinal de hackeamento daquela anomalia, né, daquela criatura bizarra que tinha transmitido o episódio um dia antes. Ou seja, o apagão foi feito de propósito, visto que ninguém sabia exatamente o que era essa criatura, se era uma pessoa fazendo algum tipo de piadinha, ou um alienígena, ou uma entidade, ou um demônio qualquer. E claro que como muitas pessoas começaram a ter sintomas estranhos, o apagão foi feito de propósito, onde por 90 horas, 50 milhões de habitantes dos Estados Unidos ficaram dias sem energia. Isso justamente para evitar que essa transmissão fosse feita nas televisões das pessoas. Então nós podemos dizer que com certeza absoluta, o governo dos Estados Unidos gostaria que essa coisa, o FAN 228, fosse considerada apenas como uma lenda urbana. Até mesmo porque se você encontrasse qualquer coisa relacionada a ele, né, a recomendação era que você ligasse pro pessoal do governo tempos depois e eles iam te administrar um remédio de amnésia, para que você se esquecesse completamente do que aconteceu. Os relatos pessoais do governo dizem que investigadores coletaram todos os dados de transmissões daqueles dias. Inclusive, eles confiscaram televisões, fitas VHS, fitas de áudio, câmeras que pudessem ter registrado qualquer coisa
coisa a respeito daquele bicho estranho durante o dia 14. A transmissão com certeza absoluta foi interrompida, mas uma parte dela ainda chegou a passar no dia 14. Sendo assim, 12 dias depois, um próximo evento completamente sobrenatural aconteceu. Dentro da área da Pensilvânia, onde o programa tinha sido exibido, houve um pico de casos incomuns de pessoas que tivessem assistido um mínimo pedacinho dessa transmissão, mais especificamente 509 pessoas. Todas elas desenvolveram pseudocoma. Pra quem não sabe o que é pseudocoma, também chamado de síndrome do encarceramento, é aquela condição horrível que eu tinha explicado pra vocês lá no começo do vídeo. Uma espécie de condição onde uma pessoa fica praticamente meio que um morto-vivo, preso no próprio corpo, onde a pessoa ainda consegue ouvir, ela ainda consegue cheirar, ela ainda consegue piscar os olhos e mover os olhos para os lados, mas ela não consegue mais falar, andar, ela não consegue mover o próprio corpo basicamente, quase como se ela fosse uma pessoa só no modo observação, literalmente preso no seu próprio corpo. E o detalhe interessante é que todas essas 509 pessoas, de fato, estavam em casa no dia 14 de agosto assistindo televisão. O governo foi atrás de fazer investigações mais pesadas sobre o que de fato tinha acontecido. E como todas essas pessoas não poderiam mais, tipo, falar, andar ou até escrever, né, para poderem se comunicar, eles tentaram ensinar código Morse a todas essas pessoas, para que elas pudessem então se comunicar através das piscadas dos olhos, e então tentaram fazer entrevistas com todos os afetados para descobrir alguma coisa nova, né, se eles tinham descoberto alguma coisa sobre essa criatura, o que eles tinham ouvido, o que a criatura tinha falado e tudo mais. Claro que existiram algumas pessoas que não conseguiram fazer boas entrevistas, justamente por, né, eles terem que ensinar isso pra pessoas que nem sabiam exatamente como falar código Morse e tudo mais, então muitas pessoas não se desenvolveram muito bem a respeito disso, enquanto que algumas outras pessoas, as entrevistas foram tão reveladoras que o governo afirma que teve que arquivar os casos, ou seja, elas não ficaram públicas e aparentemente não vão ficar públicas em momento algum. Mas existe uma entrevista específica de um homem que é muito importante contar aqui no vídeo, né, que é grande parte do que acontece na história. Esse homem decidiu deixar a sua identidade anônima, então ele colocou um nome inventado de Joey Zamperini, e a razão pela qual a entrevista dele é importante é porque ele é um veterano de guerra, e assim como qualquer outro soldado que já foi pra guerra, ele conhecia código Morse, e conseguia se comunicar perfeitamente mesmo sem conseguir se mexer. Depois que o nosso amigo Joe Zamperini ficou doente, alguns parentes foram visitar a família dele, e a família ficou bastante assustada porque um dos netos dele, digamos assim, tava brincando no quintal da casa, tirando foto de tudo que via, e uma das fotos tinha exatamente essa aparência aqui, de uma criatura extremamente estranha no quintal do Joey. Existe um trecho específico do gravado da entrevista, onde o Zamperini tá contando um pouco mais sobre a situação dele, como ele ficou assim, e o que exatamente seria essa criatura, pelo menos na visão dele. Ele fala que genuinamente ele tava assistindo a televisão, ele viu um rosto vermelho derretido, e desde que ele viu esse rosto, o rosto tem sempre estado com ele. O entrevistador chega a perguntar se isso é uma alucinação, se ele acha que é uma coisa real, ou que o cérebro dele tá criando isso, e ele fala que não, nada a ver, ele é extremamente real, inclusive ele tá até olhando a gente na janela agora mesmo. Não vou mentir, a cena é, tipo, bizarramente perturbadora. Não tem como descrever de outra forma. Os familiares do Zamperini também falam que a casa, depois que ele ficou dessa forma, tem uma energia meio estranha, como se tivesse algo não santo ali dentro. Zamperini também descreve que ele constantemente ouve o som de muitos gritos, e durante a noite, quando ele vai dormir, ele sempre ouve o som de trombetas. A série em si, o primeiro episódio, digamos, termina com essa cena aqui. You hear it? You will hear the laughter of thousands as the sky opens up. You will hear the trumpets play their happy sounds. The standing blood of life will pour down onto us all. Together, we will be still. Together, a feast fit for a king. Together, melded by love and purest connection. Be still. Tendo legendado pra vocês, jovens, eu acho que a gente pode finalmente passar pra parte das teorias de fato, jovens. Bom, como eu já vi vários canais fazendo vídeos a respeito dessa série e tudo mais, primeiramente eu precisava dar todo o contexto pra vocês, né, não ia deixar de contar a história só porque vários outros canais já fizeram, mas, de fato, eu acho que primeiro, antes da gente falar sobre elas, a gente tem que falar primeiro do primeiro áudio, né, o primeiro vídeo que apareceu dessa criatura de fato. A questão, jovens, é que o áudio dele que apareceu no primeiro vídeo tava invertido. Se vocês invertirem um áudio, vocês vão ter essa fala
fala aqui dele enquanto ele apareceu pela primeira vez. A própria memória do meu rosto causará uma manifestação do meu ser no futuro. Você estará dormindo na cama. Eu estarei lá e cuidarei de você. Quando você acordar, não será capaz de mover nenhuma parte de você. Quando o médico finalmente te encontrar, eles não vão me ver, mas você vai ver. E eu vou ver você também, pra sempre. Eu verei você. Ô, bichinho desconfortável, né, bicho? E agora, jovens, vamos primeiro tirar a teoria mais polêmica e popular a respeito da série que muitas pessoas têm feito até agora, mas pra quem ainda não sacou, né? Todas as teorias da série estão sempre colocadas aqui no que seria exatamente essa criatura, de onde ela veio, qual o objetivo dela e o que ela quer fazer de fato. Muitas pessoas acreditam que essa teoria seria algum tipo de representação de Jesus. Sim, não tô zoando. Jesus. Para aqueles que não conhecem muitas coisas a respeito do cristianismo, né, da religião evangélica cristã, basicamente, a Bíblia Sagrada possui todo um texto a respeito do Apocalipse bíblico, que seria basicamente um grande evento onde Jesus voltaria para a Terra depois de já ter vindo aqui uma vez, e quando ele voltasse, ele buscaria os seus fiéis. Um dos sinais bíblicos mais icônicos a respeito do Apocalipse em si seria o sinal de trombetas, as 7 grandes trombetas do Apocalipse, que quando elas tocassem é praticamente um anúncio do fim do mundo. Todos os diálogos e conceitos a respeito da série fez com que muitas pessoas acreditassem que essa criatura é algum tipo de visão distorcida de Jesus. Até mesmo o simbolismo na cabeça desse bicho aqui, por exemplo, né? Dá pra gente ver que tem uns espinhos saindo da cabeça dele, e Jesus também teria de fato, durante a sua vida, né, em certo momento, utilizado uma coroa de espinhos que machucava bastante. Sobre o fato dessa teoria, jovens, eu acredito que ela é um bait, mas ela é um bait muito forte, por sinal, e vou tentar explicar pra vocês o porquê que ele é um bait, apresentando algumas teorias um pouco mais interessantes aqui. Então, vamos nessa. Dá um tempinho nessa teoria de Jesus aqui e vem comigo, vamos conversar um pouquinho mais com umas coisas mais detalhadas. Para aqueles que assistiram a série e não sabem ainda direito sobre quem seria essa criatura, basta você descer nos comentários da série, inclusive alguns deles até mesmo passando um pouco de informação sobre uma coisinha aqui e uma coisinha ali, e um em específico me chamou muita atenção, de um cara que retratou uma parada que acontece em 9 minutos e 36 segundos da série. Lá na cena final, existe um momento onde aparece um texto em japonês junto com um monte de outros textos em inglês, né? Esse texto é interessante na realidade. Se traduzirmos ele direto pro português, ele vai ficar algo como mais ou menos: temam apenas ao único Watanabe. Pra quem não sabe, Watanabe não é uma palavra em japonês, é um nome. E é uma referência muito interessante a um homem chamado de Mutsuhiro Watanabe, uma pessoa que realmente viveu aqui no nosso mundo real e foi um criminoso de guerra da Segunda Guerra Mundial. Ele basicamente capturava pessoas e torturava suas vítimas. E isso era considerado um crime de guerra, tá? Pra quem não sabe. E sabem uma coisa interessantíssima que pode fazer referência do próprio episódio? Esse homem, Mutsuhiro Watanabe, quando ele estava vivo e no período de guerra, ele capturou um prisioneiro chamado de Louis Zamperini. Claro que a gente pode se lembrar, jovens, que esse cara que tá aparecendo aqui no vídeo, ele é um personagem anônimo, né? Ele não queria revelar o nome dele, então botaram um nome falso de Louis Zamperini. Então, não é o verdadeiro cara que foi torturado pelo Watanabe, mas é quase como se a gente quisesse fazer uma referência pro senhor capturado, né? Mutsuhiro Watanabe, inclusive, jovens, ele morreu no dia 1º de abril de 2003, muito pouco tempo antes das transmissões começarem. Então, Link, saquei qual que é a ideia, né? Então, esse tal de Mutsuhiro Watanabe, né? Ele morreu e agora ele voltou como uma espécie de espírito vingativo que tortura pessoas. Não, jovens, não acho que seja necessariamente isso, nem que seja tão simples assim. Eu acredito que todas essas referências à Segunda Guerra Mundial sejam, na realidade, uma ideia pra gente pensar um pouco no que esse bicho é. Uma coisa que eu acho interessante sobre esse comentário aqui, jovens, que eu tinha falado pra vocês, que eu achei que é um destaque legal, é que o criador da série respondeu esse comentário. E ele respondeu com essa seguinte resposta aqui: eu estava originalmente planejando basear toda a história em Torrance. Pausa aqui, pra você que não sabe, Torrance é uma área da Califórnia que fica nos Estados Unidos, ok? Que foi a infância de Louis e a casa do seu pós-guerra. Mas o apagão nunca chegou a se espalhar por lá. E há algumas outras razões misteriosas para isso acontecer na Pensilvânia. Boa teorização. Meu amigo, você pode ter certeza que eu vou fazer bom uso dessa porcaria aqui que você comentou, viu? Como eu tinha falado pra vocês, a referência na série então faz sentido. Pra quem não sabe, essa área de Torrance na Califórnia foi genuinamente onde Louis Zamperini, o cara que tava na pós-guerra, ele viveu durante a infância. E foi justamente o lugar onde ele ficou vivendo também depois que a Segunda Guerra Mundial acabou. É interessante que a gente tenha uma série que era pra se passar inicialmente até mesmo no lugar onde esse tal de Louis Zamperini viveu. Como se a série toda tentasse fazer uma referência desse cara juntamente com o cara que torturou ele. E também foi dito pelo criador que a série se passa na Pensilvânia por algumas razões assustadoras específicas, jovens. Eu acho que é muito interessante da gente destacar tudo isso, por quê? Porque essa série não é tão simples assim. Toda essa questão de nós termos um Jesus falso de
digamos assim, dentro da série, é simplesmente uma história de fachada. Quase como se a gente tivesse algum tipo de criatura, espírito vingativo, falso salvador, diabo, experimento de guerra, chamem como quiser. Eu acho que a gente ainda tem muitas coisas pra poder destacar aqui. Esse bicho inteiro é uma grande referência de crimes de guerra do Japão da Segunda Guerra Mundial. O próprio nome da série em si não faria muito sentido com um Jesus de fato, né? Tipo, The Boiled One, o homem cozinhado. O que exatamente Jesus teria a ver com um homem cozinhado ou um homem cozido exatamente? Não tem como dizer que eu faço a menor ideia do que seja esse bicho aqui. Pra poder ser sincero, eu não faço a menor ideia. Eu não acredito que ele seja Jesus em si. Eu acredito que a parada é que ele é uma imitação. Não faria muito sentido um espírito vingativo se propagar pelo meio da televisão, sabe? Tipo, principalmente pelo fato de que o próprio pessoal das televisões da época conseguia meio que capturar o sinal de hacking e transmissão que esse bicho emitia. Então, tipo, você pode impedir um espírito maligno de agir só por você fazer um blackout na cidade e fazer com que as pessoas não assistam ou então não ouçam o que ele tá falando. É algo muito mais pesado do que isso, sabe? Pra que esse bicho tenha uma conexão neural com o cérebro das pessoas, as pessoas precisam assistir e ver o rosto dele pelo menos uma vez. Eu não acredito que essa criatura seja simplesmente um espírito vingativo de um cara que morreu, ou simplesmente uma representação de um Jesus muito simplório. Eu acho que tem um tipo de inteligência muito maior por trás, jovens. Do tipo que essa criatura é quase como se ela imitasse Jesus de propósito, sabe? É quase como se essa criatura quisesse que o governo dos Estados Unidos pensasse que ele é tipo um Jesus ou um diabo ou alguma coisa do tipo. Tanto é que as mensagens da televisão falam que pra você se proteger dele, além de você não escutar e você não olhar pra televisão quando ele aparecer, você tinha que pegar uma bíblia com os Salmos 91 e você tinha que fazer uma oração pra Deus no meio. A gente não tem nenhum relato de que isso funcionou. Então, pra que a gente saiba de fato o que pode ou não pode acontecer, eu acredito que a gente vai ter que esperar os próximos episódios saírem. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, abraço. Valeu, falei, até mais.